E hoje no Pod Rondônia nós tivemos a honra de receber um especialista. Gente, hoje a gente estava falando sobre automobilismo, sobre gestão de pessoas, sobre empreendedorismo, tudo realmente que você precisa saber nesse mundo do automobilismo, mas principalmente ele estava aqui dando uma aula hoje, gente, principalmente sobre gestão de pessoas. Convido você nesse episódio que está imperdível. Chama a vinheta. Imagine uma marca que nasceu em Rondônia, que transborda positividade. Imagine uma marca que entrega qualidade e muita energia. Uma marca que reflete sabor, que promove sensações. Uma marca que conquista cada vez mais os brasileiros. Uma marca que está sempre em constante evolução. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos hoje ao Pod Rondônia. E hoje, como sempre, né, a gente traz aqui convidados para realmente dar uma aula aqui para vocês, tá? E convido vocês a estar aí ligadinho, porque hoje a gente está recebendo ele que é empresário do setor automotivo, apaixonado por tecnologia, gestão e pessoas, entrou na mecânica quase que por acaso, tá? Vindo da área de informática, mas foi na união entre tecnologia e motores eletrônicos que encontrou seu propósito. Foram 11 anos de aprendizado intenso. E eu vou deixar que ele termine de contar para a gente um pouco mais sobre essa história e o que levou ele a fazer hoje tanto sucesso aqui na nossa cidade de Cacoal, nesse setor que às vezes as pessoas levam apenas como aquela coisa, né? A mecânica. E ele foi muito além. Hoje nós temos a honra, o Pod Rondônia está recebendo ele, Douglas Beber. Eu não errei, né? Espero que não. Douglas, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia. Obrigado. Não errou, não. É isso mesmo, a pronúncia está correta. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, o convite, né, de participar com você desse importante canal de transmissão de conhecimento para as pessoas, né? E a história foi essa mesmo, né? Eu entrei numa empresa, chama-se Toso Bombas Injetoras. Cirone, na época, era o dono, o proprietário lá, né, um dos sócios que administrava a empresa. Então, ele me contratou para implantar um sistema de informática. Isso foi em 2005. E justamente nesse ano, com 6 meses que eu estava lá, começou a surgir os caminhões eletrônicos. Então, os mecânicos não entendiam nada de informática e eu não entendia nada de mecânica. E aí isso fez com que nós fôssemos trocando conhecimento. Fui tomando gosto pela área. E isso fez com que eu trabalhasse lá 11 anos, aprendendo muito, né? O Cirone é um empreendedor fantástico. Eu tenho muita coisa que eu sou fã da tecnologia por causa dele, porque ele sempre foi um cara que investiu muito, ele sempre esteve à frente em termos de trazer conhecimento na área. E aprendi 11 anos lá com ele e saí, fui sócio deles, né? E depois eles acabaram todos, saiu da sociedade, mas e aí a gente continuou o nosso legado com a Multicar Auto Center, que é uma oficina mecânica no segmento de linha leve e linha pesada. Mas assim, Douglas, eu quero saber aí um pouquinho antes disso, porque você ainda é um cara jovem, né? E você fala aí que foram 11 anos lá, depois hoje, né, são o quê? Multicar já tem 10 anos de história Já em vamos para Cacoal, 11 anos né? esse ano. E isso, então, começou você muito jovem, né? Mas você já tinha mesmo esse chamado para isso? Gostava dessa área?
Sim, eu sempre gostei da tecnologia e de carro. Então foi uma junção que já estava no meu sangue, né? Então Ah, eu sempre gostei de carro, sempre fui apaixonado por carro. E a tecnologia me fascina, né? Essa rapidez como as coisas evoluem, né? O que chega de novidade acaba me fascinando. E justo hoje o mercado da informática, da tecnologia, está muito presente nos automóveis, né? é, muito, né. E, assim, uma coisa que até eu comentei, né, o dia que estive lá na tua empresa, eu comentei com você, uma coisa que eu fico impressionada aqui no nosso estado, é assim, como que o rondoniense ou quem mora realmente por aqui é apaixonado por carro, né. E é uma frota, assim, de veículos potentes e veículos novos, né. Eu, por exemplo, eu sou paranaense, vim lá da região do sul, e lá você costuma muito ver as pessoas, às vezes, né, já com um certo patrimônio, investe muito, às vezes, ali no imóvel, né, mas às vezes ele tem um carro, assim, muito antigo, né. Mas em Rondônia é, às vezes, o oposto, né. A pessoa pode até morar num imóvel muito simples, né, mas você vê ele chegando no carro, né. É, Como a galera daqui é apaixonada por carro, é né. isso mesmo, o rondoniense gosta de carro e carro novo, né? A frota do nosso estado é uma frota muito nova. Quando a gente compara com o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem veículos novos, óbvio, mas você vê que tem uma frota antiga rodando e muito bem conservada. Talvez isso seja pelo fato de nós estarmos muito longe dos grandes centros, né? Então, talvez o rondoniense já tenha essa cultura, até mesmo para pegar uma estrada, para fazer uma viagem, você entendeu? Ele quer ter um carro mais novo para ter uma segurança melhor na estrada. Mas a nossa frota é muito nova. O rondoniense realmente gosta de carro. Verdade, né. E carros bons, carros novos, né. Aqui e é impressionante, né, que você encontra realmente desde aquela marca popular até realmente uma marca já indo para um alto luxo, né. Sim, nós estamos aqui no nosso município mesmo, nós já começamos a entrar em ter os supercarros, que são carros de altos valores, com altas cilindradas. Então, a gente tem uma demanda de veículos prêmios já muito grande no nosso estado. E o nosso estado é muito forte em caminhonete também, né? No segmento do agro, né? Acho que traz essa caminhonete, traz o perfil do cara que tem uma caminhonete, que gosta de uma caminhonete para cá. Então, realmente, né, a gente tem um potencial de carros novos e carros de um poder aquisitivo muito bom, né? Entendo. Não, e assim, fica a curiosidade, né, porque quais são os seus clientes ali, que mais você atende na sua oficina, assim, com problemas? Normalmente é o quê? Mais masculino, mais feminino? Fica aquela piada mesmo que as mulheres dirigem, que não dirigem tão bem? Como é que é isso lá na oficina? Agora na prática, sem a piada. Sim. Eu acho que isso é uma coisa do passado, né? Hoje em dia nós temos mulheres que dirigem melhor do que homens, né? E a gente vê isso dentro da oficina, né? Vê com o estado do carro, né? Então a gente vivencia isso. Nós temos um público muito grande de mulheres que frequentam a oficina hoje, né? Então aquela oficina que existia antigamente com um calendário, né, na parede, isso não existe mais hoje, porque o público feminino ela tá realmente muito na ponta do negócio. Nós temos clientes lá que a esposa leva o carro do marido para fazer a revisão. Então você vê que aquele negócio que mulher não entende de carro é coisa do passado. Hoje já é um mito, porque elas estão tão à frente do mercado e mais, elas estão procurando aprender para não serem enganadas. Porque era-se no passado, né, Sim. enganadas, assim como tem homens que também foram enganados, né? Mas com esse mito, né, que existia, que a mulher não sabe de nada, tal. Então, para isso elas falou, pô, eu vou aprender, eu vou na oficina já sabendo que pelo menos o básico que vai ser me tratado lá, para que ninguém consiga me passar para trás.
Show. E assim, você como especialista da área, para quem está nos acompanhando agora, o que a pessoa realmente precisa fazer para ter aquela coisa assim, um carro de fato em bom estado, conservado, a manutenção correta de um veículo hoje? Você diria o quê? Bom, a manutenção correta do carro hoje é seguir os padrões de montadora, né? Antigamente nós tínhamos carros muito simples, né? Simples no sentido de tecnologia, né? Então as coisas evoluíram muito, um sistema de freio evoluiu muito. Então o estilo de manutenção que era feito há 10 anos atrás, hoje não comporta mais. Então, o que você precisa? Você precisa, de fato, procurar uma oficina que segue padrões de fábrica, que isso vai prolongar a vida útil do carro dele. Porque o mercado automotivo, ele tinha o carro antes como um bem durável. E hoje ele passou a ser como um bem de consumo, né? Você pega um carro antigo, um Maverick, um Opala, um Diplomata, aperta a lataria dele, você vê que era grossa a lata. Hoje, se você apertar a lata de um carro, você vê que ela vai para dentro e para trás. Ou seja, ele se tornou mais frágil. Apesar de ter mais tecnologia, ele se tornou um carro mais frágil. Então, ele passou a ser um bem de consumo. Para você ter esse bem durando a mais longo prazo, você tem que fazer uma manutenção seguindo os procedimentos de montadora. E aí, seguir os procedimentos de montadora é até um simples aperto de roda feito num torquímetro e não numa máquina pneumática. E esse quesito faz com que você prolongue os componentes, a vida útil dos componentes do veículo, né? E hoje é o principal diferencial da nossa oficina e das oficinas que estão à frente, porque não dá mais para fazer manutenção de carro igual se fazia no passado. Então você está colocando, dependendo do nível da manutenção, você está colocando um problema futuro no carro do seu cliente. Entendido. Olha aí. E, Douglas, para esse conhecimento aí, essa forma que você coloca, né, tão bem tudo, isso tem bastante tempo de estrada, mas também imagino que muito tempo de cadeira, né? Muito tempo de estudo. Tem, com certeza. Nesses 10 anos, nós fizemos muitos treinamentos, né? E eu acho que esse foi o diferencial de nós enxergarmos uma oportunidade diferente do mercado. Porque logo quando nós abrimos a empresa, a gente pegou como referência outras empresas. Como a maioria, eu acho que dos empresários e das empresas que estão chegando nova no mercado faz. Ele pega como referência uma outra empresa. E a gente começou a vivenciar o que os outros vivenciavam. Então, aquela correria do dia a dia, um monte de carro, não conseguia, às vezes, resolver o problema, né? Então, nós enxergamos o quê? Que o diferencial estava em conhecimento, né? E aí a gente começou a ir atrás desse conhecimento, né? E como nós abrimos a empresa pertencendo à Bosch, né, que é uma rede de oficina mundial, e a Bosch é uma sistemista, ou seja, ela produz peças, componentes e sistemas eletrônicos para veículos, ela tem um know-how muito grande de treinamento. Então, a gente buscou treinamentos na Bosch, em Campinas, a gente buscou treinamentos com outras pessoas que já são do mercado, que também dão treinamento. Nós fizemos treinamento na Alemanha, na Bosch da Alemanha. Nós fizemos treinamento sobre amortecedores na Alemanha. Então, assim, nós fomos buscar conhecimento longe. Então, a empresa se tornou muito técnica, porque, de fato, nós dedicamos muito tempo para estudar e para conseguir atender a tecnologia que o mercado hoje oferece. Porque a tecnologia atual, se você não tiver o conhecimento, pode te gerar um custo muito grande para a própria empresa. Qualquer procedimento errado que você faz, um carro que chega funcionando pode deixar de funcionar dentro da empresa. Então, o conhecimento, ele vai te livrar de muitos prejuízos. Então, foi uma longa fase dedicada aí à técnica, né? E não só dedicada, mas também ensinada. Então, gostaria só que você pontuasse um pouquinho melhor isso que você colocou.
carro às vezes chega rodando e ele para de funcionar dentro da empresa. Explicar isso um pouquinho melhor. Vou explicar. Assim, por exemplo, hoje nós temos carros elétricos, carros híbridos, né? Então, por exemplo, se você vai atender um carro desse e a bateria de alta dele tá com pouca carga e ele vai ficar parado dentro da oficina durante um período mais longo, se essa bateria zerar por total, pode acontecer dele não dar partida depois. Então, existem alguns procedimentos que você tem que tomar cuidado. Existem carros hoje que dão partida remotamente, né? Então, vamos supor assim, ó, já pensou, o carro tá lá dentro da tua oficina, você esgota o óleo dele, você tá fazendo manutenção. Você esgota o óleo dele, e aí o cliente quer mostrar para um amigo, eu consigo funcionar meu carro de longe. E ele funciona o carro dele lá da casa dele. Você já imaginou? Um motor funcionando sem óleo? Funde o motor dentro da empresa? A responsabilidade é da empresa. Apesar do cliente ter feito isso, ter funcionado, a responsabilidade é da empresa. Por quê? Existe um procedimento técnico que você ativa o modo de serviço do carro e ele inibe a partida à distância. Então, o conhecimento, como eu disse, vai custar caro. Já custa caro. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de tecnologia que nós estamos mexendo para poder evitar problemas, né? Evitar intervenções que não seja, de fato, pelo problema do cliente, e sim pelo um problema ocasionado pela empresa, né? Uau! Olha, eu acredito que já que com essa informação aqui, ó, a gente já vai estar salvando muita gente ali, viu? Que essa eu nunca não sabia também, né? Muito interessante. Mas assim, Douglas, eu te vi uma vez, né, numa palestra do Sebrae, né? E confesso que naquele momento eu não linkaria você justamente a esta atividade, né? E conta um pouquinho mais como que é. Você hoje também é um palestrante, né? Queria saber um pouquinho mais sobre essa tua trajetória nas palestras. Assim, a verdade, a trajetória foi por um acaso, né? Como a gente vai adquirindo conhecimento e quando a gente tem um propósito, a gente entende que o conhecimento não tem que ficar só com nós, ele tem que ser transmitido para as pessoas. Porque você já pensou se o conhecimento tivesse comigo, a empresa pararia agora? Chega um carro com um problema lá, ela pararia? Então, eu não posso ter. Então, eu comecei a transmitir o conhecimento, primeiramente interno. Então, nós começamos a realizar treinamento dentro da oficina, com os próprios colaboradores. Então, o que a gente fazia? Ia eu e um funcionário, fazia um treinamento, voltava e eu e esse funcionário treinava o restante da equipe. Então, a gente sempre estava formando mão de obra. E eu também fui pegando gosto por esse ensinar, né? E aí foi quando eu fui dar aula no Senai, né? Dei aula de Senai de ar-condicionado, mecânica de linha leve. E aí começou a surgir oportunidades de fazerem palestra. Então, teve um evento em Porto Velho, um congresso de mecânicos da Amazônia, e eu fiz uma palestra sobre o sistema ADAS lá, que é uma tecnologia que não é tão nova assim já, mas que no nosso estado está começando agora a conhecer sobre esse assunto, né? Então, dei palestra lá, fui convidado já pelo Sebrae para participar de workshop lá. Então, eu acho que essa parte do ensinamento faz parte do legado de oficina, né? É um problema que nós temos no nosso segmento, a falta de mão de obra qualificada, mas essa falta de mão de obra qualificada está diretamente ligada aos proprietários das oficinas, que não querem capacitar os seus colaboradores. Então, se todo mundo capacitasse, todo mundo teria mão de obra boa. Mas aí você toca realmente num ponto que hoje eu acredito ser unânime, né? Igual a gente está aí no comércio e o tempo todo, né, que você chega, que você senta ali com algum empresário, é uma dor comum, né? Justamente falando de mão de obra. Então, até gostaria que você falasse um pouquinho mais disso, porque é uma dor aí que eu acredito que seja de todo mundo. E você tem essa solução? Eu treino diferente. Aham. O que eu busco? Eu busco contratar auxiliar de mecânico.
Porque esse auxiliar, a gente acaba treinando ele dentro da empresa com a nossa cultura, com os nossos procedimentos. Então, quando você pega um profissional já da área, ele tem um certo bloqueio em alguns tipos de processos que ele faz diferente e dá certo. Mas dá certo até que ponto? Né? Dá certo agora e você cria um problema futuro, ou será que realmente dá certo? Então, existem processos. E esse profissional, às vezes, como ele já tem um conhecimento, ele é mais fechado. Então, a gente prefere auxiliar. O cara entra na empresa, ele tem um plano de carreira, onde ele vai aos poucos evoluindo, e como nós damos treinamento dentro da empresa, ele vai aprendendo de uma forma mais rápida, moldado com a empresa. Então, eu vejo o problema da mão de obra, não só do nosso segmento, mas em todos os segmentos. Falando do nosso segmento do ramo automotivo, no mundo, tá? Quando nós estivemos na Alemanha, lá também se reclama de mão de obra. Inclusive, um fator legal, quando nós estivemos na Alemanha, a gente foi pela essa associação de mecânicos prêmio. Quando voltamos de lá, no final do ano passado, no outubro mais ou menos, o consulado alemão entrou em contato com nós para intermediar, e ele quer facilitar o processo da pessoa tirar a documentação para morar e trabalhar como mecânico na Alemanha, porque lá está faltando a mão de obra. Então, veja a importância da gente buscar um conhecimento longe, né? É óbvio que lá foram só proprietários de oficina, vai ser difícil ir morar na Alemanha e largar a oficina aqui. Mas veja só que a gente tem um caminho para um mecânico trabalhar na Alemanha. Então, a mão de obra, ela é globalizada, falta no mundo inteiro. Mas se a gente ficar pensando, só reclamando, falta mão de obra, falta mão de obra, falta mão de obra, vai continuar faltando daqui 4, 5, 10 anos. O que nós precisamos fazer é começar a treinar as pessoas. E hoje a gente vive uma fase de não treinar só técnica, mas a gente tem que treinar gestão de pessoas, a gente tem que treinar emocional, a gente tem que treinar financeiro, né? Se a gente quer ter pessoas, de fato, que vão crescer junto com o nosso negócio, a gente tem que contribuir de outras formas com essas pessoas, não só com a técnica da reparação, né? Mas a gente precisa, de fato, qualificar mais. E qualificar mais é uma dor de todos os empresários de todo o segmento. Principalmente no nosso estado. Um estado ainda um pouco carente de informação, de treinamentos, de imersão, de workshops. É difícil vir para o estado. Eu fiz uma parceria com o Sebrae uma vez e trouxe um instrutor para cá para dar um treinamento. O Sebrae entrou com um subsídio, a gente pagou só um percentual. E é caro, né? Você trazer um profissional desse custa 15 a 25 mil reais para fazer 2 dias de treinamento. E o empresário não quer pagar 1.000, 2.000 para um treinamento desse. E às vezes, para a gente buscar um treinamento desse, a gente tem que comprar uma passagem aérea, sair do estado, ficar uma semana ausente, né? Pagar caro lá fora para trazer o conhecimento aqui. Então, eu acho que o que falta para nós é mudar a mentalidade. O empresário precisa mudar a mentalidade. Ele tem que ter uma mentalidade de inovação, de criar pessoas competentes dentro do nosso negócio. Mas aí o cara vai sair e abrir uma para ele. Que bom que ele aprenda aqui, saia e abra uma para ele e continue o seu legado aqui lá, ensinando mais pessoas, produzindo mais pessoas. E assim a gente vai acabar com a falta de mão de obra do mundo. Só que gostaria de pontuar uma outra coisa, que é assim, uma reclamação também que acaba tendo eu qualifico esse profissional e aí eu faço todo o investimento, a hora que ele está pronto, ele vai para o meu concorrente. E como que você, nesse caso aí, qual é a sua sugestão e como que você lida com isso dentro da sua empresa? A minha sugestão é muito simples e é uma forma que a gente já trata dentro da empresa. Então, eu vou mandar você para São Paulo, para Bosch, fazer um treinamento. Tá, ok, então o treinamento vai custar 3 mil reais, nós vamos gastar 3 mil de passagem, né? Mais estadia e tal, vamos gastar 10 mil reais.
Esse serviço, quando você voltar e a gente começar a fazer ele, a gente vai começar a produzir ele e vamos colocar que a gente vai produzir R$1.000 por mês. Então, 10 meses aí é só para pagar o treinamento. Mas aí existem os custos desses R$1.000, certo? Então, beleza. Vamos colocar que em um ano você tira os custos gastos. Então tá, nós vamos fazer um contrato. Se você sair antes de um ano da empresa, você ressarce a empresa com o valor investido em você. Se você sair com 13 meses, aí não tem custo nenhum para você. Porque dessa forma, se você sair antes, eu não vou perder o meu investimento, porque eu vou pegar o dinheiro e vou treinar outra pessoa, vou fazer tudo de novo e eu tenho outra pessoa qualificada dentro da empresa. Se você sair depois do prazo, você já me deu o retorno. Então eu só contribuí com o mercado, eu coloquei mais uma pessoa qualificada que vai trabalhar em outro lugar. E a gente não pode só ver o lado ruim. A gente tem que ver o lado bom. Se essa pessoa trabalhou comigo, foi qualificada e aprendeu a trabalhar, ele aprendeu também que preço é diferente de valor. E preço para você fazer uma mão de obra qualificada não vai ser o que praticam na rua. Então, ou seja, ele vai começar a evoluir o mercado. Ele vai falar, ó, esse preço que você está praticando é errado, porque essa forma aqui tem que fazer desse e desse jeito. Então, você consegue contribuir com o mercado também de certa forma. Então, eu tenho feito isso. Eu já tive profissionais que fizeram o treinamento e saíram com 3 meses, pagaram o treinamento e foram felizes. Foram trabalhar em outra empresa, em concorrente. Eu simplesmente peguei aquele dinheiro e investi em outro profissional. Então, eu acho que dessa forma, a gente consegue ter sempre pessoas qualificadas dentro da empresa. Porque é melhor você gastar o dinheiro e correr o risco do cara sair do que você ficar com gente desqualificada dentro da empresa, te gerando problema ainda, né? Então, é uma solução que eu utilizo e deu super certo até agora. Olha, Douglas, eu acho que com essa solução, viu? Você, nas suas palestras, eu acho que você vai ser mais procurado agora, não só pela tecnologia, né, e pela mecânica, mas porque realmente é uma dor e é um pensamento que eu vejo que a maioria dos empresários, dos empreendedores pensa totalmente diferente, né? Tem uma visão totalmente diferente dessa tua. Eu vejo também que essa seria uma solução perfeita, né? Sim. Mas normalmente as pessoas pensam de uma forma diferente. Sim, mas essa mudança de mentalidade tem que vir do dono, tem que vir do empresário, né? O cara que quer mandar o funcionário dele treinar. Mas e você? Vai treinar que dia? Né? Ah, mas eu já estou cansado, eu estou há muito tempo no mercado. Mas se você quer permanecer no mercado, você vai ter que viver se atualizando sempre. Né? Então, eu faço os treinamentos. Todos os treinamentos realizados na empresa, todos eu participei. Né? Então, se o profissional sair hoje, até eu formar um outro, eu tenho conhecimento para poder utilizar lá. E quando o empreendedor, o dono vai para um treinamento, e isso é um negócio importante de falar, e por isso que eu falo pro meu amigo, né, que é dono de oficina, você tem que ir junto treinar. O funcionário, ele tá lá com a cabeça pensando como eu vou fazer para reparar. O dono tá lá pensando como que eu vou agregar esse serviço no meu negócio para gerar lucro. A cabeça do dono vai pensar diferente da cabeça do funcionário na hora de um treinamento. Você está ali analisando quais ferramentas eu tenho que comprar. Porque você vai para lá num treinamento, todo treinamento que você vai tem um monte de ferramenta nova para comprar, equipamento e tal. Só que qual faz sentido para a sua região, para a sua realidade, para o nível de veículos que você atende? Então, às vezes, o empreendedor manda o funcionário, ele vai lá, aprende muito bem, vem qualificado, e chega aqui e fala, eu tenho que comprar esse jogo de ferramentas. E o cara acha muito caro e não quer comprar. E eu até entendo, né? Mas ele não foi lá participar, ele não sabe como ele vai cobrar esse investimento que ele vai fazer em equipamento. Quando vai dar o retorno para ele, de que forma vai dar o retorno. Então eu até tenho um treinamento que a gente realiza chamado Wazetronic, que é um software específico da Bosch. E eu quis fazer ele aqui com o pessoal da rede Bosch Car Service,
E a gente ainda não conseguiu realizar, mas está desse projeto para realizar. Eu consegui realizar só em Porto Velho, mas aqui no interior ainda não. O primeiro requisito, o dono tem que participar. Se o dono não participar, não entra nenhum funcionário. Olha. Porque tem que começar a mudar a cabeça do dono. Tem que vir de cima. A gente não começa a lavar a escada de baixo para cima, a gente lava a escada de cima para baixo. Então, é o requisito. O dono vai participar? Então pode vir que a gente vai realizar o treinamento. Todo mundo vai participar. Porque ele precisa entender que o jogo mudou. Não é mais o que dava certo lá. Hoje é diferente, o jogo mudou, a gente tem que aprender a jogar o novo jogo. Entendido. E você comentou que em relação a essas ferramentas, né, muda muito as coisas de uma região para outra, né? Aqui, por exemplo, nós temos, né, um desafio que são as nossas estradas, né? E também é muito aquela coisa do agro, que é muito forte na região. E o que que isso muda, assim? O que que é essa mudança de um local para outro? Qual que é a sua prioridade aqui hoje com esse teu público? A gente é muito realmente diferente aqui, nossa região, por exemplo, assim, o norte do sudeste, seria muito diferente uma oficina, o que funciona aqui não funciona lá? Sim, existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença de veículos, uma diferença de clima, se a gente comparar com o sul. Então, tem problemas que dá lá por causa do frio, que aqui nós não temos, né? Então, assim, tem uma diferença nessas manutenções. Às vezes a gente tem mais carros aqui do que lá, né? Então, alguma linha de carro, como o agro, por exemplo, a gente atende muito Dodge Ram aqui, mas muita mesmo. E tem horas que eu já recebi ligação de um amigo de Criciúma pedindo informação de Dodge Ram porque apareceu uma lá para ele. Então é um nível que ele não atende porque não tem demanda naquela região. E na nossa região é muito forte. Então tem carros que tem lá e aqui quase não se vê, não roda. Então tem essa diferença regional, né? E nós ainda temos umas certas limitações na área de tecnologia, na área de estradas, né? Como, por exemplo, nós temos hoje veículos com sistema ADAS, né? Que tem uma câmera no para-brisa do carro que ele faz uma frenagem automática, ele reconhece o carro da frente, ele tem saída de faixa, controle de saída de faixa. E toda vez que você trocar um para-brisa, né, porque pegou uma pedra, por exemplo, existem outras coisas, outros requisitos, mas o para-brisa é um deles muito comum de acontecer na nossa região, né? Quebrar um para-brisa. Quando você troca um para-brisa, você precisa calibrar essa câmera. E existem duas maneiras. Uma calibração estática, que é dentro da oficina, com um aparelho, né? Tem uma placa tal, que essa câmera vai enxergar e faz a calibração. Essa aí, show de bola, nós não temos problema. E a outra é a calibração dinâmica, que chama. Aí eu tenho que pegar a rodovia, eu tenho que andar dentro de uma limitação de velocidade, e eu tenho que andar numa rodovia que esteja com as faixas muito bem demarcadas. Então, hoje, pela nossa privatização da rodovia, para calibrar um ADAS está 1000 maravilhas, porque está tudo muito bem sinalizado. Mas nós já chegamos a ter que ir até próximo de MEDs para conseguir calibrar um ADAS de um veículo por causa das faixas. Tinha um pedaço, sumia outra, era claro. Então, você vê que uma manutenção que era para ser simples se torna uma dificuldade por causa da rodovia, né? Então, é um mercado muito desafiador. Eu imagino. E agora muito mais, né? Porque, assim, falando em tecnologia, agora veio com tudo, né? Como é que está, assim, essa questão aí dos elétricos, do híbrido, na nossa região? Já tem realmente uma demanda para isso? Já tem uma demanda. O carro elétrico, eu acho que ele não morre mais, né? O carro elétrico ele já nasceu 3 vezes, né? Já teve no passado e não deu certo, tentaram de novo, não deu certo, e essa é a 4ª vez que estão tentando, a 3ª, não sei. Mas ele veio para ficar. Eu acho que não é um carro que vai dominar na nossa região. Por quê? Se eu tenho um veículo, você, por exemplo, você falou que tem um veículo. Se você tem um carro elétrico, né?
você precisa ir para Ji-Paraná, pegar um voo para Porto Velho, pegar um voo amanhã cedo, você vai, dependendo do carro, você vai ter dificuldade de chegar lá. Se você precisa ir para Cuiabá, que muita gente sai daqui para pegar voo lá, a gente vai ter dificuldade de chegar em Cuiabá. Chega, mas você leva 2 dias, com a maioria dos elétricos tem. Então, eu acho que ele não vai ser um carro que vai predominar na nossa região. O carro elétrico na nossa região, ele vai ser o segundo carro da família. É o carro de ir no mercado, fazer a correria de menino para a escola, inglês, né, natação, essas coisas. Vai ser o segundo carro. Eu acho que um veículo que vai ser muito forte no Brasil é o híbrido. Porque se eu preciso ir numa longa distância, eu simplesmente abasteço ele com combustível, né? E ele vai me levar até lá. E se eu precisar andar com elétrico dentro da cidade, com a parte do eletrificado, ele vai me atender muito bem. Então, eu já tenho clientes com carro elétrico, que eu passo na oficina, e já tenho clientes com carro híbrido, que também faz manutenção dentro da oficina. Mas e a proposta com relação aos carregamentos rápidos dos elétricos? E ele ter realmente aqueles postos de carregamento? Ainda isso não é uma realidade? Não. Aqui no nosso estado não é uma realidade. Até tem alguns postos de carregamento, né? Até eu tenho na oficina também, só que é aquele carregador um pouco mais lento, não é o supercharge. Eu acredito que vai aumentar essa demanda do supercharge, né? Mesmo assim, você vai gastar aí 20, 35 minutos para fazer uma recarga. Então, você imagina você ir daqui para Vilhena, chegar em Vilhena, você fazer uma recarga. Aí você vai, chega em Pontes da Serra, você tem que fazer outra recarga. Quando você chegar em Cáceres, você tem que fazer outra recarga para chegar em Cuiabá. Então, você perdeu 2 horas, 2 horas e meia aí da sua viagem. Qual que é a média? Se você chegar num eletroposto desse e não tiver ninguém, né? Sim, tem que espera, né? Mas eu falo assim, mas hoje o normal da demanda, da autonomia, no caso, de um veículo, a média de autonomia, qual que é? A média dos carros é em torno de 200 quilômetros. O carro totalmente elétrico, né? 200? Então Nossa, eu imaginava que era um pouco mais. É porque, assim, se você for olhar a parte do Inmetro, alguns carros falam bem mais. Sim. Só que o carro elétrico, diferente do que as pessoas pensam, ele funciona igual um carro a combustão. O seu carro, se você andar com ele só dentro da cidade, de boazinho, se você pega uma rodovia 110 e tal, ele tem um consumo. Se você anda 140, 150, ele tem outro consumo. O elétrico funciona da mesma forma. Quanto mais você pisa para ele andar, a diferença dele não estar gastando combustível, ele está gastando eletricidade. Então, é a mesma coisa. Então, você pega o consumo, a autonomia dele ainda é muito baixa. Agora, já existem carros híbridos com uma autonomia conjugada que é muito boa. Já tem carros híbridos que com um tanque de gasolina e uma carga completa de elétrico roda 1000 km. E a gente já tem esse carro rodando aqui em Cacoal. Então, a tecnologia do elétrico vai permanecer muito ainda. Já é uma realidade na nossa região. Nós já atendemos veículos elétricos lá. O que ainda não começou, até pela demanda ser pequena ainda, mas vai aparecer, é a manutenção dessas baterias. E é onde o consumidor ainda tem muito medo, porque antes se falava, deu problema na bateria, acabou o carro. Não, hoje já existe reparo para essas baterias, né? Então já se faz reparo, já tem equipamento para reparar, né? Então fica muito mais em conta se chegar a dar um problema. Mas se você observar, as baterias têm garantias de um longo tempo e tal, só que a gente precisa entender como fazer para utilizar o carro da maneira correta para que se dure esse tempo todo. A bateria de um carro elétrico é igual a uma bateria de um celular. Se você ficar colocando toda hora na tomada, ele vai viciar a bateria, né? Que a gente chama. Sim. Depois ele não vai aguentar mais carga. A do carro elétrico é igual. Não muda nada. Então você precisa ler as letrinhas miúdas da garantia para você entender qual a melhor forma dentro da sua realidade que você vai fazer para carregar o seu veículo, para aumentar a vida útil da bateria. Nossa, mas aí quando a gente fala sobre bateria de carros elétricos, né, a gente encontra
tantas histórias absurdas, né? Aí há tantos mitos e verdades, né? Mas como a imaginação das pessoas vão longe, né? Que eu já ouvi cada história que eu fico assim, observando e falo, gente, mentira que ele pensa isso, né? Mas assim, quais são realmente hoje, assim, a maior dúvida de verdade de alguém quando chega lá perguntando para você sobre essa questão das baterias dos elétricos? A maior dúvida ainda é: se estragar a bateria, eu tenho que jogar o carro fora? Essa é a maior dúvida. A dúvida do carro elétrico não está nem no funcionamento, nada disso. Sempre está voltada para a bateria. Porque é onde se criou o maior mito, o maior índice de problema no começo. Teve muito problema, porque Sim. até pelo fato de não saber utilizar o veículo, né? Mas essa evolução está chegando e chegando muito rápida, né? Então, eu ainda não sei falar com certeza, mas, por exemplo, a Bosch já estava tentando homologar no Brasil uns packs de bateria que ela já vende na Europa hoje para reposição. Então, ele funciona, ele não dá problema numa bateria inteira, ele dá problema em alguns setores da bateria, são packs. Então, você tira aquele lá e substitui por uma nova, que no caso, ou até uma usada boa, e você volta à vida útil daquela bateria. Então, hoje já está se popularizando muito o carro elétrico. As pessoas já estão falando mais, já estão trazendo mais conhecimento sobre isso, já está diminuindo um pouco a preocupação das pessoas. Mas ainda é a bateria a principal pergunta na hora que o cara vai comprar o carro. E tantos anos? O que eu vou fazer daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos? E aí uma curiosidade da oficina, que a maioria dos carros elétricos que entram lá para fazer a manutenção, a gente já entra com equipamento para ver como é que está o estado da saúde da bateria. Então eu consigo ver e aí a gente já está criando um parâmetro. Será que realmente está degradando essas baterias? Até agora nós não achamos nenhuma com problema e com abaixo de 82%. Tem carros lá de 2019 passando na oficina que está com 87% a vida útil da bateria. Então, de 2019, nós estamos falando aí já em 6 vai para 7 anos. Né? Então, a gente tem que começar a entender um pouco da tecnologia e vai ver que não é essa dificuldade toda. Só que muita coisa vai mudar na tecnologia, principalmente na de bateria. Na bateria fala muito daquela questão sobre o tamanho. Que tem gente que acha que, tipo, o carro é mais pesado porque a bateria, né? Outra coisa que eu ouço muito sobre o perigo de repente, o carro pegar fogo. Isso, o que é mito e verdade nisso? Nenhum dos dois é mito. Os dois são verdades. Existe sim o risco de pegar fogo. A gente está falando de eletricidade, mas também existe o risco de você pegar fogo no seu carro a combustão. Né? Então, existe as duas possibilidades, em ambos a tecnologia. Mas o carro elétrico, e aí não é o carro elétrico, é a bateria, ela vem num processo de evolução constante. Então, as baterias vêm melhorando e vêm diminuindo esse risco de incêndio. E quando a gente fala em bateria pegar fogo, qual situação que ela pegou fogo, né? Foi carregando? Quanto tempo ela ficou na tomada? Como é que está o processo de arrefecimento, de esfriamento dessa bateria? Será que está funcionando? Porque às vezes o cara não está fazendo a manutenção e tem carro que está carregando a bateria, ele mesmo aciona um ventilador que vai resfriar a bateria porque ela está aquecendo. Será que está funcionando esse ventilador? Será que o cara levou numa oficina e falou assim, não, revisa para mim? E aí está o grande problema. O brasileiro tem a mania de levar para a oficina quando deu o problema. E aí esse problema é um problema silencioso, ele não vai saber. Então, o conceito de manutenção de carro, ele vai mudar muito de corretivo para preventivo, porque você vai precisar estar antecipando problemas. E isso já existe hoje no mercado. Você antecipa o problema. Então, é um mito esse negócio de pegar fogo. Agora, pesado. Realmente existe um peso, dependendo do carro, ele é o assoalho inteiro do carro. Dependendo do carro, ele é só o tamanho do banco traseiro, né? Quando a gente fala em carros híbridos, geralmente ele está relacionado a isso, a banco de carro
tá no compartimento traseiro ou atrás dos bancos, no porta-mala, né? Vai depender da tecnologia do carro, do que tem, né? Hoje nós temos carros que são chamados de híbrido leve, que ele tem, na verdade, uma bateria pequena, como se fosse uma bateria convencional, só que é uma bateria de lítio, e que também ajuda em alguns momentos do veículo, que torna ele mais econômico. Ele não funciona 100% elétrico, mas com esse híbrido leve ele acaba ajudando a reduzir o consumo de combustível e reduz emissões também. Porque tudo que você vê de tecnologia que entra no carro, mudou o motor do carro que vinha tanto tempo dando certo, por que mudaram? Normas de emissões. Mudou tal coisa no carro, normas de emissões. Por que os carros agora vêm 3 cilindros, por que não vêm os 4? Normas de emissões. Tudo é voltado a emissões. Então existe uma normativa, e essa normativa no Brasil tem ela, mas ela vem da Europa, né? Hoje na Europa já está em Euro 7, o Brasil ainda está vivendo o Euro 5, Euro 6, e essas normas vão evoluindo e para efeito de emissões do carro tem que fazer algumas alterações. Então essa questão da tecnologia vai gerar muita dúvida na cabeça do consumidor. E aí vai surgir uma nova profissão, um novo serviço para as oficinas, que é o consultor de veículos, né? Você quer comprar um carro, você vai lá comigo, vai conversar comigo, eu vou entender sua demanda, eu vou entender para que você quer o carro, como que você usa o carro, né? Que tipo de carro que você deseja, se é um sedã, se é um SUV, para achar a tecnologia que melhor vai encaixar no seu perfil. Porque são tantas marcas, tantas opções e tantas tecnologias que vai ficar difícil ele decidir só pela propaganda, né? Só pela concessionária. Ele vai precisar entender mais sobre como vai funcionar a manutenção, como vai funcionar o tempo de vida útil dele. Então, vem uma nova profissão por aí. Quem tiver inteirado nessa tecnologia vai conseguir aproveitar mais uma demanda do mercado que já existe hoje, tá? Mas olha, isso que você falou tem toda a razão, viu? Eu tive um período, né, que eu fiz um trabalho junto à BMW e assim, eu já atendi, né, cliente que era o sonho dele realmente ter uma BMW. E ele foi lá e o vendedor passou para ele a ideia que uma X1, por exemplo, ela já é um SUV e ela atenderia perfeitamente para ele fazer esse trajeto que ele tinha escritório Cacoal e Porto Velho. Entendeu? E ainda com aquele pneu dela que vinha, né, no começo lá bem diferenciado. E ele falou, perfeito, né? É o tipo de carro que é um pouco mais alto, é um SUV, então eu vou e volto. Mas não foi na terceira viagem, ele já estava louco, realmente querendo trocar o veículo, porque ele falou, não, para mim não serve, né? Para essa demanda de eu ir e voltar, esse veículo que eu comprei realmente para ter, né? Não dava. Então, assim, aí voltou realmente, conseguiu realizar uma troca, passou de fato, vendeu aquele veículo, passou para uma caminhonete, porque realmente era o que conseguiria atendê-lo. E era o sonho da vida dele, era essa X1, né? E realmente acabou sendo uma decepção, porque realmente a informação não chegou correta para ele. É isso mesmo. E às vezes ele ainda teve o discernimento, né? Mas tem pessoas que daí começam a criticar a marca. E não é o problema da marca, é te vender o carro errado. Né? Então, tem que ter essa preocupação hoje. Qual carro que eu vou comprar? Que tecnologia que eu vou comprar? Né? Para poder entender o que você realmente quer. É segurança que você quer? É economia? Né? Então, vai ser um mercado muito, muito diversificado daqui para frente.
É verdade. E olha, falando ainda nessa questão da tecnologia, eu imagino hoje também como essa história da internet, da tal da Starlink, que está todo mundo querendo colocar no carro. O que que já chegou lá para você? Que eu imagino, né? Porque hoje todo mundo está tentando instalar um negócio desse, vira o próprio instalador dentro do carro. Eu imagino que isso deve dar várias confusões, não? Agora até que não mais, Ah, mas no começo deu algumas confusões. No começo, quando a Starlink lançou que veio a geração 2, né, era uma antena projetada para ficar fixa, né? sim. E o pessoal Aham. estava adaptando no carro. Então a gente até realizou algumas adaptações, colocava em case, né, instalava por fora, tal. E, e dava bastante confusão, porque no começo a gente transformava de 12 para 110, porque ela era 110 volts. Aí queimava um fusível de vez em quando, o cara esquecia ligado, a bateria arriava, e esse era o principal, né? O cliente sempre esquecia de desligar desligar a Starlink, ela ficava consumindo, quando ele ia sair, já não tinha bateria mais. Mas hoje mudou, né? Então a Starlink, essa geração mini, ela já vem com 12 volts, já é mais fácil, ela já vem com um cabo para ligar no carro, né? Então isso facilitou muito, né? Ah, Então tá, já hoje mudou a já tecnologia. mudou a tecnologia, né? Então já está mais fácil aí. Mas o número de pessoas que utilizam a Starlink na nossa região hoje é muito grande. É muito grande mesmo, né? A gente tem toda semana tem 4, 5 carros lá dentro que estão com Starlink. Uau! E antigamente a gente via em caminhonete, né? Via Aham, mais em caminhonete, acho que sim. para ir para pegar a área rural, tal. Agora não, você vê em muitos carros baixos, tal. E eu também tenho Starlink, eu uso. Quando eu vou viajar, eu Aham. coloco no carro. Então é uma praticidade. Realmente essa é uma tecnologia que veio, que revolucionou. Veio para ficar também, Veio para né? ficar. E você? Você gosta daquela coisa do carro mesmo? Você gosta de pilotar? Como é que é essa questão? A sua relação com o carro? Eu sempre fui um apaixonado por carro, né? Eu tive carro desde cedo, né? Eu comprei o meu primeiro carro com 18 anos, mas eu já andava no carro dos pais, então assim, eu sempre tive carro. Eu gosto muito de carro, gosto de carro esportivo, né? Gosto de alguns carros antigos, mas eu gosto mesmo de ver o nível de tecnologia que a gente está entrando no setor automotivo. Né? Quando eu vejo, por exemplo, uma concessionária lançando um carro com uma IA que vai interagir com você. Cara, isso é uma coisa que a gente não pensava que existiria em 2005. A gente não achava que um carro ia conversar com você, que você ia Uhum. entrar no carro e ia pedir para ele abrir os vidros para você. Você não tira a mão do volante mais. Toca a estação, aumenta ou baixa o volume. Então, isso já é uma realidade nos carros. Então, ver esse nível de tecnologia é muito bom, né? E assim, e eu vejo que tem mais coisas vindo, né? Nós fomos convidados pela ZF, que também é uma sistemista, durante uma feira na Alemanha, para conhecer uma tecnologia nova. Os caras apresentou um sistema para nós que é coisa de primeiro mundo, né? O carro vai conversar com a oficina, vai conversar com a concessão da rodovia, vai conversar com todo mundo. O carro que o seu carro passa, identifica um buraco na rodovia, o seu carro já avisa o meu carro que tem um buraco ali. Então ele Uau. já me alerta. Ele avisa a concessionária da rodovia que tem um buraco naquele lugar. Você entendeu? Então a comunicação vai ser muito dinâmica entre os carros. A gente já tem hoje essa realidade em carros, por exemplo, que se você, BMW, essas BMWs mais novas, se eu entrar com um aparelho nela, por exemplo, eu tenho um aparelho comum, entrei com um aparelho nela, o cliente recebe uma ligação da concessionária falando, escuta, tem alguém acessando o seu carro. Uau. Então, esse nível já funciona. Hoje, o nível, mede nível de desgaste de pastilha de freio. O carro já fala para você que a pastilha está gasta e pergunta se você quer que mostre a concessionária mais perto. Então, a tecnologia ela está muito avançada no carro.
Então, hoje antigamente a gente tinha um carro que só era dirigir. Hoje nós temos um computador que a gente dirige esse computador, né? É um computador com volante, porque tem tudo ali. E para quem gosta de tecnologia, ver um carro que pode te alertar se você está saindo fora da faixa ou não, que tem uma frenagem automática, se o veículo da frente frear bruscamente e você não está atento e ele parar sozinho, cara, esse é um diferencial muito grande para o setor, quem vem acompanhando há muito tempo, é muito legal. E saber que também o governo está acompanhando isso, né? Virou lei que a partir de 2026 todos os veículos têm que sair de fábrica com frenagem automática já, de padrão. Então, lá atrás, em 2015, que virou uma lei que todos tinham que ter ABS para segurança, já identificaram que o sistema ADAS, que é essa frenagem automática, é importante e também já colocaram como lei de obrigatoriedade. Então, isso vai só trazendo mais segurança para quem está conduzindo seus veículos nas rodovias, enfim, dentro da cidade. A tecnologia veio para ajudar o motorista. De fato, essa é o principal objetivo. É ajudar para evitar acidentes. E precisamos, né? Precisamos, porque principalmente nas nossas estradas aqui, né? Infelizmente temos um número que assusta muito ainda, né? Precisamos. Mas, assim, Douglas, não sei se você pode, né, compartilhar, mas na oficina, qual foi a história, assim, mais, digamos assim, diferente, né? Algo que foi totalmente atípico que você já atendeu, algo que aconteceu que foi, assim, meio engraçado ou bizarro, ou alguma coisa relacionado que chegou para você resolver na oficina. Tem alguma história? Tem muitas histórias, né? Eu Acontece imagino. coisas todos os dias. Mais recentemente, né? Acho que do ano passado, início do ano passado, nós recebemos uma grega que estava numa van. Ela foi e comprou esse carro no Peru. Grega, assim, a nacionalidade grega. Ah, tá. Ela comprou esse carro no Peru, tinha passado pela Bolívia, saiu lá em Foz, Paraná, e veio andando. E aí ela chegou ali na oficina, aliás, parou numa outra oficina, e é de um amigo, e ele falou assim, ele tentou conversar com ela só falava inglês. Ele tentou conversar com ela, não conseguiu. Ele falou assim, vem comigo. Ele chegou lá desesperado. Falou, vê o que vocês conseguem fazer aí para resolver o problema dela. E, de fato, tivemos um pouquinho de dificuldade ali para entender, de fato, o problema. Mas nós conseguimos resolver. Ela até deu um depoimento muito legal disso, que ela achou que ela não conseguiria chegar no destino dela. E ela estava indo para a Colômbia com aquele carro. Gente, mas esse trajeto dá quantos km, gente? É muito km. E ela estava indo para lá. Então, assim, foi uma história engraçada. Ela ficou desesperada no início, porque não iriam conseguir resolver. Porque ele tinha falado até que aquele carro nem existe no Brasil. Então, isso preocupou muito ela. E aí... Mas era uma marca diferente mesmo? Não era marca diferente. A marca era conhecida. Era uma Dodge, né? Mas era uma van que, de fato, não existe no Brasil mesmo. E ainda uma van antiga. Mas a gente conseguiu identificar o problema, solucionou e pegamos o contato dela e passamos a monitorar a viagem dela para entender se, de fato, tinha resolvido o problema e se ela ia conseguir chegar no destino dela. E aí ela falou que chegou, agradeceu muito, deu um depoimento muito bacana, falando sobre a oficina, falando sobre a rede. Ela gravou um vídeo para nós, né? Tá até no Instagram da oficina, tá lá. Então foi uma história legal, assim. Depois a gente vai compartilhar isso aí também. Fazer esse atendimento, acho que foi legal. Que legal. Despertou uma outra coisa em nós, né? É que a gente tem que estar preparado para atender um cliente de qualquer lugar do mundo. É uma coisa que era difícil você ver, mas hoje tá muito fácil, né? E as pessoas estão buscando viajar muito, assim, em viagens internacionais. Já passaram por lá outras pessoas em expedição, por exemplo, que vieram do Chile,
Então, você vê que a gente tem que estar preparado para atender qualquer cliente, né? Seja do nosso Brasil, ou seja da América Latina, ou seja até mesmo da Europa, né? Então, o mundo ficou muito, muito globalizado, né? Logo ali, né? Logo ali. Mas, Douglas, você, né, com essa questão que você falou tanto, né, que a gente também aqui, é o que a gente busca, é compartilhar de fato, né? Você falou que conhecimento só vale a pena se ele for compartilhado, né? E isso é o que de verdade também nós, né, é o que a gente faz aqui. Queremos levar cada vez mais. E hoje, sem dúvida, você nos ajudou muito nisso, porque certeza que foi uma aula aqui para muita gente. Mas ficaria aqui o tempo todo ainda falando, que eu tenho muito mais perguntas. Mas gostaria de você falar um pouquinho agora com relação à sua equipe, porque eu imagino o jeito que você fala, tão apaixonado por pessoas, por treinamento, por equipes, né? Falar um pouquinho sobre a sua equipe, a sua história aqui em Cacoal, né? E aí da sua equipe também. E deixar para quem está nos acompanhando, o que seria realmente aí suas palavras finais, o que você conseguiria passar para as pessoas sobre ela manter, né, o carro, sobre segurança, sobre o que ela pode fazer mesmo, o que você faz, né? Se você puder compartilhar o que você faz como proprietário aí de um veículo para a gente estar colaborando também com as pessoas. Legal. Eu sou apaixonado pela minha equipe, né? Eu sempre... Eu acho que eles acreditam muito em mim. E eu tenho muito respeito por isso. Eles às vezes, eu vejo eles olhando para mim e falam assim, esse Douglas é doido da cabeça. Eu falo umas coisas assim, mas eles... E aí depois eu vejo eles tentando fazer aquilo que eu falei e eu vejo assim, eles realmente são diferenciados. A cultura da nossa empresa é diferente, né? Eu não tô lá para que o cara vá lá bater o ponto. Eu não quero um cara para ir bater o ponto. Eu tô lá convivendo com ele o dia a dia. Eu quero que ele evolua, né? Em todos os sentidos. Pessoal, profissional, né? Ele precisa dessa evolução, senão não faz sentido para ele trabalhar ali. Se ele vê que ele não está evoluindo, que sentido faz para ele trabalhar naquela empresa, né? E isso acaba que é um diferencial, é uma cultura que nós empregamos, né? Então, assim, a minha equipe, ela é diferente. Ela é pau para toda obra. Eles acreditam em mim e embarcam em umas loucuras, às vezes, que eu fico olhando assim, falando, o que esse povo tem na cabeça de... Nós já fizemos 2 vezes, sair da oficina 6 horas da tarde numa sexta-feira, ir para Porto Velho, pegar um hotel no outro dia, 7h30 da manhã, 8 horas, participar de um treinamento, a equipe toda, até a zeladora, sábado, domingo, acabar 6, 7 da noite, montar no carro, na van, que nós vamos todo mundo junto, e voltar para a oficina para trabalhar no outro dia cedo. Então, eles embarcam nessas loucuras e conseguem aprender muita coisa com isso. Eu vejo que as pessoas que estão lá querem evoluir. Já passaram pessoas muito boas, né? Foram seguir o seu caminho, mas as pessoas que estão lá continuam com um legado de evolução. Eu vejo isso neles, que eles querem evoluir, querem aprender. E esse é um diferencial que eu enxerguei lá atrás, quando eu olhei e falei assim, cara, eu não quero uma oficina para trocar peça. Eu quero uma oficina que entregue solução para o cliente, né? Que entregue segurança. E a virada de chave da minha empresa foi a partir de 2 momentos. Quando eu busquei, primeiro, uma capacitação fora daqui, fui buscar um cara que me ajudou muito, um amigo meu, Alessandro Kiko. Esse cara tem oficina, a oficina dele é espetacular. E ele me ensinou a ser um mecânico diferente. Ganhar dinheiro com oficina, gerar lucro e, acima de tudo, entregar para o cliente o que realmente o carro dele necessita. E a outra foi quando eu fiz um MBA em gestão em pessoas pela FGV, que fez eu entender que se eu não trabalhar as pessoas, eu não consigo trabalhar os carros. E hoje o mundo está precisando cada vez mais de trabalhar pessoas, né? Então, esse foi a grande virada de chave para construir uma equipe sólida, né? Uma equipe que, de fato, entrega resultado.
E a gente vem trabalhando isso como consequência todos os anos. Às vezes a gente cai num certo comodismo ou num certo modinha que eu falo. Eu comecei a falar agora sobre a síndrome do cachorro vira-lata, né? O brasileiro tem a mania da síndrome do cachorro vira-lata. Ele reclama de tudo, tudo tá ruim, tudo tá bom, né? Aí nós começamos em outubro do ano passado, novembro, cair no golpe da síndrome do cachorro vira-lata. Todo mundo começou a falar, o ano que vem vai ser um ano ruim, um ano tem um monte de feriado prolongado, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, e começaram a falar aquilo, e dali a pouco a gente viu que a gente estava virando o cachorro vira-lata também, falando, vai ser um ano ruim. Não, peraí, pessoal. O ano só vai ter ruim para quem fizer a mesma coisa que está fazendo até agora. Vamos mudar o jogo? Copa do Mundo. Tá, mas Copa do Mundo tem de 4 em 4 anos. Se vai ser ruim por causa da Copa do Mundo, significa que em 4 anos você não se preparou para a Copa do Mundo. Eleição tem de 2 em 2, é pior que Copa. Cara, vamos parar de reclamar? Vamos olhar a oportunidade? Pô, se vai ter um monte de feriado prolongado, vai ter um monte de gente revisando o carro porque vai querer viajar. Vamos aproveitar o feriado. Vamos olhar. Aí depois de um tempo até saiu os jogos da Copa lá. A primeira fase do Brasil é tudo à noite, um monte de gente reclamando porque ia ter que fechar as oficinas por causa de Copa do Mundo. Gente, vamos deixar a síndrome do cachorro vira-lata? Vamos pensar positivo? E isso fez nós criar um planejamento estratégico para 2026, já desenhado tudo o que a gente vai fazer, todas as promoções que nós vamos fazer nos feriados, qual que a gente vai fazer na Copa, o que a gente vai fazer, tentar fazer de promoção, de produção durante a eleição, porque aumenta o número de carros trabalhando para campanhas. Vamos aproveitar esses carros? Vamos oferecer algum tipo de benefício para esse carro? Então a gente começou, em vez de reclamar em novembro do ano passado, desenhar o que ia ser 2026 para essa oficina. Então, eu acho que a gente tem vamos mudar a mentalidade, parar de reclamar e vamos buscar soluções para fazer diferente. E nós começamos um ano 2026 espetacular, totalmente diferente do que nós iniciamos 2025. Então, às vezes a gente precisa desses momentos de fraqueza, né, de cair e acompanhar a manada da reclamação para entender, opa, vamos virar o jogo? Nós precisamos sair desse grupo e tentar uma solução diferente. Então, essas alternâncias, essas dificuldades só vêm para fortalecer o nosso negócio, a nossa equipe, fazer com que a gente participe ainda mais ativo de novas soluções, de novos resultados e para entregar um conteúdo melhor, um serviço melhor para o nosso cliente. Entendi. Show. E agora, como eu havia te perguntado, e o que você diz para quem está nos acompanhando, como você, por exemplo, como você cuida do seu carro? Meu carro não tem esse negócio de casa de ferreiro, espeta de pau. Ah, já ia perguntar isso também. Não tem. Eu cuido do meu carro de acordo com o que segue o manual de procedimentos dele. Então, as revisões têm que ser feitas dentro do período que pede. Então, eu já fiz revisões do meu carro por tempo, eu já fiz por quilometragem. Mas, além de tudo, se é para mim deixar aqui algum insight, alguma dica para o nosso ouvinte, não espere o problema aumentar. O que a gente vê muito na oficina? Começa um barulhinho. O barulhinho não incomoda. E aí ele deixa o barulhinho virar um barulhão para procurar a oficina. Aí o barulhinho, que seria um gasto pequeno, se torna um gasto gigante. Porque esse barulhinho, essa peça danificada, vai degradar outras peças. Então, no meu carro, se eu ouvir um barulhinho, eu já vou olhar e ver o que é que está acontecendo com ele. E isso, eu acho que as pessoas deveriam fazer mais corriqueiramente. Ouvir um barulho, leva para a oficina. E leva para a oficina dentro do período de revisão. Porque faz a diferença, pessoal. Eu rodei pouco, é o que a gente mais ouve. Não, tem 1 ano e meio que eu não troco o óleo, 2 anos, é porque eu rodei pouco. Justamente porque você rodou pouco,
é que você precisa procurar a oficina mais rápido. Quem roda pouco, ao contrário do que pensa, quem roda pouco com o veículo, ele utiliza o veículo de uso severo, que a gente fala. Então, por exemplo, eu moro a 900 metros da oficina. Se eu pegasse meu carro só e fosse para a oficina trabalhar, casa, trabalho, trabalho, casa. Ele é um câmbio automático, por exemplo. Da oficina na minha casa, ou da minha casa na oficina, não dá tempo o óleo do câmbio entrar na temperatura de trabalho. E a aditivação do óleo, os produtos, os componentes que lubrificam e que de fato protegem os componentes internos, ele só vai ter sua efetivação, só vai entrar em trabalho quando tiver em temperatura de trabalho. Então ele precisa esquentar o óleo para que esses aditivos do óleo cumpram o seu papel. Então o meu carro não vai fazer isso. Então se o meu carro pede lá para trocar um óleo de câmbio com 80 mil, eu tenho que trocar do meu carro com 40, porque o meu carro é o uso severo. Né? E a pessoa já acha que não. Eu comprei um carro, ele está com um pouquinho rodado, eu não preciso. Leva para a oficina especializada para poder, de fato, olhar o que realmente tem necessidade de fazer no seu carro, né? E seguir um procedimento que não vai gerar um problema futuro. Então, assim, se é para falar de manutenção, faça manutenção em quem segue os padrões da montadora. Porque é quem entende do seu carro. Quem mais entende do seu carro é quem fez. E aí eu vejo as pessoas teimando. Não, fala para trocar com tantos... Não, eu não vou trocar agora não. Não teima. O que o cara fez aquilo é porque ele tem conhecimento. Né? Tá no manual, cumpra o manual. Faz o que está pedindo. Então, assim, isso não precisa... Às vezes você não precisa da oficina. O próprio manual do seu carro vai ter algumas informações, porque o manual do proprietário, ele vem para te auxiliar em algumas coisas, principalmente informações. Só que todo bom brasileiro, ele não lê o manual do proprietário. Então, ele não sabe que tem informações lá, por exemplo, de qual que é a calibragem do pneu que ele tem que usar do carro dele. Tem no manual. E aí o cara chega no posto e a maioria calibra com 32, calibra com 38, mas de fato é 32 ou 38? Né? Então, existem várias coisas na manutenção que você precisa ficar de olho. E são coisas que, às vezes, por não conhecer, você cria um problema no seu carro. É que eu falei que a hora de calibração, agora, por exemplo, eu lembrei de um fato importante. Eu já peguei carro que o cliente começou a falar assim, meu carro do nada começou a gastar muito. Do nada. Aí a gente entra com um diagnóstico e não achou nada, nenhum problema no carro. E aí, vamos entrevistar o cliente melhor. Não, do nada. Ele simplesmente começou... troquei os pneus dele e começou a gastar. Você trocou os pneus? Troquei. Aí a gente foi olhar os pneus. Todo carro é projetado para uma medida de pneu. Às vezes duas, mas você não pode colocar outra medida. Ele simplesmente achava o perfil do pneu dele muito baixo e foi lá e colocou um maior. Se ele colocou um perfil maior, ele deixou o carro dele mais pesado. É óbvio que vai consumir mais. Você vai ter que ter mais força, mais torque. Você vai gastar mais combustível para o mesmo deslocamento do carro. Então, você vê que uma simples troca de pneu não pode ser feita de qualquer maneira. Você precisa entender para fazer essa troca da maneira correta. Então, existe as manutenções que a gente fala que a gente precisa seguir manual, seguir procedimentos de montadora, é para manter o seu veículo com as mesmas características. Manter ele com os mesmos perfis de quando saiu. Meu carro está ficando velho, está gastando. Não, peraí, tem alguma coisa errada no seu carro que foi colocado aí o problema. Então, hoje o mercado ele é muito imediatista, né? Ele quer fazer o serviço muito rápido, entregar o carro logo para o cliente e quer pegar outro carro para fazer o serviço. E nessa rapidez você faz coisas que aquele carro não pode ser feito, né? Você coloca coisas, coloca pneu, coloca, coloca alguma peça. Nós já pegamos carro na oficina com peça aplicada errada. E isso é importante, gente. Olha, cuidado com a internet. Eu vou ter que falar. Cuidado com a internet, porque a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Olha só, o problema que esse cliente teve. Ele levou
o carro, aí passaram um orçamento para ele de troca de um rolamento que estava danificado. Ele autorizou trocar. O carro começou a morrer sozinho. Mandaram trocar o outro lado porque disse que não estava conseguindo. Trocou os 2 rolamentos. Era só um que tinha um problema. Trocou 2. Não deu certo, trocou os outros 2 traseiros. Trocou 4 rolamentos. E ele ficou com esse problema no carro 4 meses, transitando. Chegou para nós, a gente faz uma investigação com o cliente antes, e a gente conversando com ele, conversa vai, foi entender, é um carro básico, um Argo. Não, quando começou a acontecer, eu troquei os rolamentos, ele começou, o carro morre do meio do nada, ele falou, tá até perigoso. Tá. A gente foi ver, venderam um rolamento para ele de um Sandero, porque era igual. É igual, e realmente ele é igual. Se você olha uma peça e olha a outra, é igual. Só que o sistema ABS lê o rolamento. O do Sandero tem 32 dentes. O do Argo tem 38 dentes. Então, a peça é igual, e isso tem, quando eu falo cuidado com a internet, você vai comprar a peça do seu carro e gasta 200? Não, essa desse carro é 50. E foi nessa daí que ele gastou 3 rolamentos, gastou em algumas oficinas para tentar resolver, e depois ainda gastou lá com nós e teve que trocar os rolamentos de novo do carro dele. Então, eu falo assim, gente, a informação para a oficina vai custar caro. A gente precisa se atentar à informação. E quem é proprietário do veículo, se ele quer ter uma vida útil melhor do carro dele, se ele quer manter o carro dele dentro de uma vida útil melhor, ele tem que procurar uma oficina que de fato conheça sobre manutenção. Não troque peça. Tem que conhecer sobre manutenção. Uau! Gente, olha, para você que está chegando aí agora, viu? Aconselho você a voltar, porque olha, aqui hoje nós já falamos de pessoas, falamos de equipe, falamos de tecnologia. É uma aula, tá? Hoje você não vai aprender aqui somente sobre carros, tá? E mecânica. Foi muito além. E olha, Douglas, gostaria muitíssimo, tá? De te agradecer por essa participação, por esse episódio do Pod Rondônia. Teria muito mais, tá? Para te perguntar. Então, já quero deixar aqui um convite para um parte 2 aí, para você voltar aqui, para a gente continuar esta aula, porque com certeza contribuiu muito para quem está nos acompanhando. Eu que gostaria de agradecer ao convite, né? Como eu te disse, né, nos bastidores lá da oficina, transmitir o conhecimento é muito legal. Às vezes você ajuda uma pessoa só num bate-papo, né? Então, assim, a gente poderia falar aqui até amanhã cedo de oficina. Tem muita coisa de fato, muita tecnologia chegando, muita tecnologia que vai precisar ter conhecimento para poder comprar o carro, como eu disse lá atrás. Então, agradeço demais o convite novamente e fico à disposição de uma parte 2. Será um prazer, com certeza, participar disso aí. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que trazer empreendedores para cá, para poder contribuir com outros empreendedores, acima de tudo, vai fazer só o nosso estado, que já é um estado que cresce muito, que vem crescendo, que é um estado novo, que tem tudo para decolar ainda, vai fazer com que pessoas só melhorem e ajudem a alavancar esse estado ainda mais, né? Então, obrigado de coração. E a gente que agradece. E como você bem falou, né? A gente aqui sempre fala que empreender aqui no coração da Amazônia não é para amador, né? Não. Empreender aqui não é fácil. Tem suas dificuldades. Mas parabéns pela Multicar. 10 anos de história realmente em Cacoal, de sucesso. E hoje a gente fica por aqui e te encontro a semana que vem no nosso próximo Pod Rondônia. We'll be right back.